A gente volta a falar sobre a pandemia do coronavírus aqui no Rio Grande do Norte e restabelecemos o contato com a promotora de defesa da saúde, Yara Pinheiro, e eu vou até trazer mais uma vez as informações aqui. O trabalho no Ministério Público do Rio Grande do Norte foi dividido aí entre três promotorias. Uma dessas promotorias, que é a da promotora Yara Pinheiro, está acompanhando as medidas adotadas pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte. E já são pelo menos aí 14 inquéritos, até ontem eram 14 inquéritos aí acompanhando essas medidas que foram sendo adotadas. Contratação de leitos, denúncias de falta de insumos, e eu vou até pedir esses detalhes desse trabalho agora com a promotora Yara Pinheiro. Boa tarde para a senhora, como é que tem sido essa rotina, esse acompanhamento do Ministério Público? Boa tarde, Murilo, boa tarde a todos. Tem sido uma rotina bastante intensa, dinâmica, né? E apesar do Ministério Público estar em home office desde a segunda quinzena de março, né, mais ou menos ali lá pelo dia 18, mas todos esses inquéritos eles foram instaurados, né, em razão do contexto em que todos estamos submetidos, né, em que pese estarmos com dificuldades, algumas dificuldades operacionais. Por exemplo, nós estamos fazendo visitas às unidades hospitalares, mas com uma equipe reduzida em razão da necessidade da parametrização da nossa equipe, né? Uma realidade toda distinta que requer muito cuidado com nossos servidores, mas como você já destacou, já são só na minha promotoria 14 procedimentos investigatórios. E, promotora, existe uma grande preocupação e para as famílias que têm pacientes e para esses pacientes que estão enfrentando o coronavírus aqui no estado e que agravam e que precisam de um leito, às vezes um ponto de oxigênio numa UPA, ou um leito de UTI especificamente, que é o trabalho da sua promotoria. A gente não tem leitos em quantidade suficiente. Já tem uma investigação em torno disso para saber se tudo que pode ser feito está sendo feito pelo governo do estado? Então, no que tange ao governo do estado, né, muito no início, nosso primeiro inquérito é justamente acompanhar, né, as ações assistenciais previstas no Plano Estadual de Contingenciamento para a Infecção, né, do Covid. Né, o Estado ele editou muito cedo esse plano, ainda no final de janeiro, e toda essa parte assistencial, ela veio inicialmente prevista pela eleição de alguns hospitais da rede CESAP que seriam referência para a Covid, né, já com planejamento muito claro de expansão de leitos de UTI. Né? Então, eu acho que o Estado ele tem uma situação boa, né, partindo dessa epidemia, da forma como essa epidemia chegou de modo muito abrupto, né, uma crise sanitária de envergadura imensa, né, mundial, né, impactando não apenas a área de saúde, mas todos os aspectos da vida social das pessoas. Né? Então, o Estado ele vinha cumprindo obrigações de abertura de leitos de UTI em razão de uma ação judicial, né, que participam CREMERNE, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, tramita na Justiça Federal, quarta vara, né, e isso deu um ganho de resposta, possibilitou um ganho de resposta para a abertura de leitos de UTI, porque diversos serviços hospitalares estavam com reformas perto de finalizar, como eu exemplifico o Hospital Tarcísio Maia em Mossoró, né, que hoje já conta com novos 20 leitos, todos para Covid. O hospital de Macaíba, o Regional de Macaíba, que ainda não abriu, mas está em vias de abrir, 10 leitos, e o próprio anexo clínico do Hospital João Machado. Essas reformas, elas estavam... O Tarcísio Maia estava mais adiantado, mas essas outras duas unidades estavam praticamente as reformas nas suas finalizações, né? Mas só que abrir leito de UTI não é só estrutura física, né? É um pool de necessidades complexas, de alto custo, né? E aí eu cito também que de 2017 para 2018 foram abertos UTIs em Caicó, Pau dos Ferros, Currais Novos, e tudo isso permitiu que nós não estivéssemos com tanto atraso, né? Não que a rede ela seja suficiente, ela não é, né? Mas assim, a gente não pode deixar de destacar que apesar de ser uma ação judicial, a CESAP vinha cumprindo essas obrigações,
né, são obrigações de alto custo. Eu até destaco, por exemplo, uma compra que a CESAP fez de respiradores no ano de 2018, adquiriu 61 respiradores a um custo superior a 3 milhões de reais, tudo nesse contexto de cumprimento de obrigações decorrentes dessa ação judicial. Então, eu quero destacar que não cabe apenas à CESAP abrir leito de UTI, manter rede de UTI. Ela tem no nosso estado uma obrigação maior, porque de fato ela tem a maior rede hospitalar, né? E se, lamentavelmente, é até muito duro dizer isso, em razão de se ter dentro das próprias estruturas hospitalares da CESAP condições de se abrir leitos de UTI, será um legado dessa pandemia, né? Porque os leitos, por exemplo, do João Machado e da Macaíba, do Regional de Macaíba, eles não seriam abertos esse ano, dentro dessa dinâmica dessa ação judicial, que é uma ação judicial que pactua obrigações, ela procura enxergar todas as dificuldades do gestor estadual em abrir um número alto de leitos regionalmente, né? A dificuldade de recursos humanos para o interior. Mas tudo isso, né, a gestão CESAP vinha evoluindo e possibilitou essa abertura de leitos regionalmente em unidades próprias. Então, é um alívio, né, mas há uma responsabilidade também que é municipal a partir dos planos regionais assistenciais, né? Não existe apenas o plano estadual. Deixa eu retomar aqui algo que a senhora disse, até para a gente seguir. A senhora classificou como boa a atuação da CESAP até aqui, mas resultado dessa ação judicial para tentar corrigir, inclusive, um problema histórico, que era a falta de leitos de UTI. Aí eu trago, né, a senhora citou aí a abertura de leitos em 2017, em 2018, e eu trago agora para 2020, diante da questão da pandemia. Não fosse essa ação judicial, a nossa situação seria ainda pior. E aí eu pergunto, tem algum procedimento dentro das ações tomadas neste momento pela CESAP? E aí eu faço um questionamento. Num primeiro momento, a CESAP pensou em abrir um hospital de campanha próprio. Houve ali problemas na contratação e depois ela começou a distribuir esses leitos, tentar abrir esses leitos em outras partes do estado e envolve, por exemplo, um problema para o deslocamento de alguns pacientes da região metropolitana de Natal, que já está em uma situação de saturação. Aí a questão é exatamente essa. A sua avaliação da gestão dentro da pandemia Covid, né? Existe alguma investigação específica em torno desse momento? Claro que sim. Os 14 inquéritos fiscalizam as ações de promoção de assistência pela CESAP. A sua colocação ela precisa ser corrigida, Murilo, desculpe, mas não é exatamente assim como você narrou. Tá certo? O hospital de campanha, ele não houve problemas operacionais que não resultaram na sua abertura. O hospital de campanha estadual não foi aberto porque as 7 propostas foram imprestáveis. Tá certo? 3 propostas das 7, 3 eram para a montagem do hospital, que não era objeto, inclusive, sequer do chamamento que foi feito pelo governo do estado, certo? O hospital de campanha, independentemente da abertura regionalizada de leitos de UTI, que poucos estados do Nordeste certamente estão conseguindo fazer dessa forma territorializada, tá certo? Ele precisaria sim, porque ele era reforço para suporte à região metropolitana. E nós não só temos a região metropolitana nesse estado, tá certo? Era reforço assistencial para a região metropolitana. E ele não foi efetivado, não foi responsabilidade da CESAP. Eu tenho um inquérito para isso. Eu acompanhei desde a redação da primeira versão deste edital, tá certo? A CESAP tem um processo virtual, o governo do estado, através do processo SEI, há muita transparência, eu tenho login e senha, eu consulto os processos na minha função fiscalizadora e muito cedo eu passo a verificar quais os atos estão sendo praticados. E do hospital de campanha, eu passei a consultar o processo muito no início, né? Então, eu quero destacar que, após não se efetivar o hospital de campanha estadual, se buscou um arranjo de abertura de leitos visando a metropolitana com a Liga Norte-Rio-Grandense. E foi conseguido, né? A Liga, inclusive, abriu inclusive, o Ministério Público participou ativamente através de um termo de ajustamento de conduta. Não apenas o Ministério Público Estadual,
mas também o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal. Eu reitero que, se não ficou claro, a nossa avaliação é que a capacidade operacional da CESAP em abertura de leitos de UTI está satisfatória. Está no tempo ideal? Não, não está. Precisamos de mais leitos, com certeza. É tanto que a gente chama a atenção para, especialmente num momento como esse, dramático, muito grave, de impacto, de maiores danos. Vale reconhecer, né, promotora, satisfatória nessa avaliação geral, né, mas não para quem está no leito, esperando por um leito de UTI, né? Por isso essa nossa insistência em perguntar, inclusive ver a visão sem dúvida, do Ministério Público. Sem dúvida. Eu gostaria até de deixar registrado que hoje, o Ministério Público, que não atua só apenas pela minha promotoria, nós somos 3 promotoras e temos uma coordenação de tutela, que é o CAUP Saúde, nós estamos centrando esforços, para a efetivação dos planos regionais assistenciais. Na minha avaliação, houve um bom avanço do plano estadual, que é a abertura de leitos na rede CESAP pelos seus hospitais de referência e contratualização direta, como a CESAP fez com a Liga. Agora, nós precisamos de abertura de mais leitos, inclusive de terapia intensiva, em hospitais municipais, regionalmente, inclusive, regionalmente. Eu acho que, eu espero que a minha fala não pareça a CESAP de um lado e municípios de outro. Está muito equivocado. A responsabilidade em prover saúde, ela é solidária, ela é plena de todos e ela é solidária, articulada através de planos assistenciais. E para o nosso estado, todas as regiões já possuem os seus planos assistenciais, inclusive elaborados em parceria entre a CESAP e os municípios daquela região. Esse plano precisa sair do papel. Esses leitos estão fazendo falta e hoje o Ministério Público está centrado, está voltando seus esforços com o objetivo de melhor azeitar a parceria entre Estado e municípios. É isso. Promotora Yara Pinheiro, que é da Promotoria de Defesa da Saúde no Ministério Público, especificamente, como eu expliquei aqui, 3 promotorias estão atuando nesse monitoramento das medidas em torno da pandemia e a promotoria da doutora Yara Pinheiro acompanhando exatamente as medidas tomadas pela CESAP. Muito obrigado pela gentileza, promotora Yara, inclusive que nos trouxe até alguns detalhes que a gente não tinha da própria CESAP, dos processos de contratação, e seguem aí, a gente aqui sempre na torcida pela chegada desses leitos e pela implantação desses planos. Muito obrigado, um ótimo sábado para a senhora, boa tarde. Boa tarde, Murilo. Estamos sempre à disposição. É isso. Até mais.